pastor ainda vai terminar Apocalipse e fazer uma quinta carta à noite ainda, né? Pelo que ele falou. Então, que os irmãos não fiquem deslocados aí, né? Cada semana uma carta diferente, cada professor com métodos diferentes, né? Deixa eu pôr aqui. Cada professor com método diferente, né? Vem aqui, traga muitos slides, vem sem slide nenhum. Aí, então, os irmãos não fiquem perdidos aí com os métodos, né? Nós vamos continuar aí, então, a segunda aula sobre Gálatas, né? E o nosso tema aí, o geral, o principal, é o que Deus espera da sua igreja, né? E qual o papel que a igreja deve desempenhar segundo a palavra de Deus. Isso aí todos que vão trazer aí as mensagens, aí os estudos de manhã, a partir das suas cartas, vão falar sobre esse assunto, né? Então aí fica mais claro aí, mais tranquilo os irmãos entenderem por onde vai. Então, talvez não vai ter uma explanação geral de todos os aspectos da carta, mas sim tentando falar algo sobre esse assunto dentro de cada carta, aquilo que os irmãos forem trazer aí, tá? Então, a minha carta, o nosso assunto estão nas cartas paulinas, né? Nós estamos na aula 2, e a minha carta é a carta de Gálatas, aos Gálatas. A gente vai seguir. Na outra semana, na primeira semana do mês passado, né, eu iniciei falando sobre algumas coisas sobre o livro de Gálatas, sobre a carta de Gálatas, né? Os irmãos lembram? Lembram? Difícil de lembrar? Difícil? Gálatas foi escrito para os... Para quem Gálatas foi escrito? Para os... Gálatas foi escrito para os Gálatas. 10 para Eliezer. E vimos que Gálatas aí não era uma igreja só. Se tratava de uma região, né? Uma carta aí circular. Se a gente for forçar muito assim, um entendimento, é como se fossem as cartas de João para as igrejas do Apocalipse, lá da Ásia Menor. Uma carta para aquela região, para as igrejas daquela região. Então, Gálatas aí é uma região, não é uma igreja só, né? Então, várias igrejas ali estão incluídas nessa carta. E eu tinha dito que Paulo, ele inicia aí a carta dele falando sobre ele. Lembra disso? E aí eu lembro que eu falei que quando ele fala sobre ele, ele coloca três coisas assim, fundamentais do trabalho dele. Lembram disso? Também não? Vamos ter que rever lá no YouTube, lá depois das aulas, irmãos. Vamos ter que rever depois lá, bastante informação. Fala de quem enviou, né? Fala de quem enviou. E ele coloca claro que ele não foi enviado de homem nenhum. Fala qual era o trabalho dele, né? E Exatamente. Olha lá, a Júlia anotou, né, Júlia? Lá, tá anotado lá. Muito bem. E a gente vai seguir, irmãos, nessa perspectiva de Paulo, e vamos falar um pouco, então, do que Deus espera da igreja a partir aí de Gálatas, aí, a partir desse livro. Nós vamos ver aí a primeira parte. Eu não trouxe vários versos, né, até pelo tempo, mas eu quero que os irmãos tenham na mente aquilo que eu falei que era o objetivo da escrita da carta de Paulo. Paulo estava com um sentimento de indignação, podemos dizer assim, de admiração por conta da conduta daqueles irmãos que eram convertidos e que estavam trazendo de novo aspectos da lei para complementar o evangelho, como se o evangelho não fosse suficiente, né? Então lá tinha lá os judeus salvos, os gentios, então eles estavam fazendo uma mistura ali, fazendo o povo se circuncidar de novo, fazendo outras práticas que eram da lei, falando ou então ensinando que aquele evangelho que Paulo pregou não era o suficiente, que ainda tinha que ter mais isso aqui. E Paulo, quando ficou sabendo disso, ele realmente ficou indignado aí, e aí ele escreveu a carta por conta desse problema. Então eu quero que os irmãos guardem essa perspectiva de Paulo, do que ele está falando, para quem ele está falando e o porquê que ele está escrevendo aquela carta.
O porquê está dito aqui logo nos primeiros versos. Paulo, ele diferente das outras cartas, ele já entra, Paulo ele é muito social com as palavras de Paulo aqui, né? Ele vem, ele faz um agradecimento, ele elogia a igreja para quem ele está mandando a carta, ele faz tipo se apresenta mesmo, ele faz, as palavras às vezes faz com que ele seja bem-vindo ali, né? Com as palavras da carta dele. Aqui não. Aqui você não vê Paulo começando aqui assim. Paulo ele se apresenta, depois que ele se apresenta, ele fala de quem ele é mandado, ele exalta o nome de Cristo e já vem corrigindo o povo aqui. Tá? Mas vamos lá. Então o nosso texto é Gálatas 1, do 1 até o 9 apenas. Gálatas 1, do 1 até o 9. Vamos ler? Quem gostaria de ler? Do 1 até o 9. Quem gostaria? Eita, você lê até o 5 e a Dona Marília lê do 6 até o 9. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por algumas autoridades humanas, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas de Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para tudo sempre. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito bem, então diferente aí de como Paulo costumava começar as cartas dele. Por conta desse sentimento, ele fala logo no verso 6 que ele se admira. E o admirar não é achar bonito aqui, tá? Nossa, que legal. Admira aí a camisa de Eliezer, né? Não é isso que Paulo está falando aqui. Ele se admira aí pelo lado negativo da conduta daqueles irmãos que, pelo que ele diz aqui, que tão depressa, tão rapidamente, estão se deixando levar para aquilo que não é real, que não é verdade, por um ensinamento falso, por uma pessoa que talvez estivesse trazendo esses ensinamentos ali. Então, Paulo ficou no sentimento aí de admiração da inconstância dos Gálatas, da maneira inconstante que eles começaram a se portar com relação ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele já vem aqui e já demonstra isso logo nos primeiros versos. Mas vamos andar ali? Então, logo nos primeiros versos, Paulo deixa claro o teor da carta. Não era carta amigável. Amigável que eu digo assim, de flores, né? Não era isso aqui. Então, ele deixa claro isso aí. Verso 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou dentre os mortos. Interessante que Paulo aqui no capítulo 1, ele começa se colocando, ou então, entre aspas, bem grande aqui, né, se nomeando apóstolo. Ele era apóstolo Paulo, né? A gente vai ver, ele teve um encontro com Jesus. E ele começa dizendo que ele é Paulo apóstolo. Em alguns outros inícios de carta, Paulo fala, Paulo chamado apóstolo, né? Acho que Coríntios ele começa assim, se eu não me engano, 1 e 2 Coríntios, chamado apóstolo Paulo, servo de Cristo. Em algumas cartas ele começa aqui, nessa ele começa enfatizando Paulo, apóstolo, Paulo, colocando aqui. E é interessante a gente pensar aí, por que Paulo faz isso? Por que Paulo ele começa aí a carta enfatizando a condição, não é cargo o nome, mas a posição dele como apóstolo ali. Em outras ele começa Paulo, servo do Senhor, Paulo chamado apóstolo, dessa vez ele começa Paulo, apóstolo do Senhor. Acho que Efésios ele também começa falando que ele é apóstolo, assim, sem enfatizando essa condição. Por que será?
tinha uns mestres que você estava fazendo a cabeça do pessoal do Gálatas, aí já falta um teor de autoridade, né? Exatamente. Pode ser isso. Exatamente, pode ser isso. Alguns dizem que é realmente isso. Que ele tinha ali um problema para resolver. E ele, como ele resolveria aquele problema? Afirmando que ele era alguém enviado de Deus. E sendo assim, ele teria então autoridade, dada pelo próprio Deus, de intervir naquela situação. Né? Aí no entre parênteses ele fala, não de homens, né? Nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Então o título dele que ele coloca ali, ele não fala o que ele recebeu de alguém. Não, a Igreja Batista em Vargem Grande nomeou Jefferson diácono, então ele vai aí porque nomear. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui que ele realmente, por Deus, não foi por homem nenhum, foi designado para ele o trabalho. Ele não foi eleito por aclamação nenhuma, ele não ganhou um título por votação nenhuma, foi escolhido por Deus para desempenhar um trabalho. E ele, com essa autoridade de apóstolo, ele chega ali naquela localidade para intervir na situação. Precisava ter essa autoridade. Se chegasse lá, eu vim aqui intervir, que vocês estão... Quem é você, Nilson? Sem autoridade nenhuma. Paulo aqui demonstra a autoridade que ele tinha dada por Deus para intervir ali. Então, Paulo se refere a si mesmo, podia tirar esse C, né, daí, né? A si mesmo como apóstolo, para declarar que sua autoridade para tratar dos problemas da Galácia vinha de Deus e não de homens. Então, a autoridade que Paulo tinha ali para tratar o problema daquela igreja, daquelas igrejas ali, era a autoridade vinda de Deus. Vinda de Deus. E nós identificamos isso, irmãos, nas igrejas hoje também. Né? Por mais que a gente escolha um pastor, por mais que a gente vote o pastor chegar, mas o pastor ele recebeu hoje, né, a autoridade de Deus para tratar a sua igreja. Né? Ou o pastor que fundou, o pastor Pacheco que está ali fundou a igreja, ou o pastor que está aqui agora como pastor titular, que vai continuar o trabalho, receberam a autoridade de Deus para fazer isso. Isso tem que ser muito claro na cabeça desses líderes. Né? Porque acontece muita bagunça aí por alguém que acha que tem um chamado do Senhor, que na verdade foi aclamado líder de alguma coisa por algum homem, mas realmente Deus não destacou para aquilo. Os pastores hoje nas igrejas têm essa função. E a gente tem que entender como igreja que essa função, essa autoridade, nós a respeitamos. Por quê? Porque é a autoridade chamada por Deus para desempenhar esse trabalho. E Deus espera isso da sua igreja. Que olhe a liderança, que olhe os seus pastores, na igreja tem mais de um, como alguém que tem autoridade dada pelo Senhor de intervir nos problemas que aparecem. E aí a gente vive numa sociedade totalmente, mesmo que globalizada, individualista. Né? Mesmo que todo mundo tem acesso a tudo, mas a gente vive numa vida totalmente individual nessa sociedade. Então, quando um líder nosso, um pastor nosso vai de novo aquelas aspas bem grandes, se intrometer em um problema, ele não acha abertura, ele não acha suporte, ele é destratado. Quando, na verdade, ele é chamado por Deus para fazer isso. Eu não tenho experiência nisso, não sei dos problemas dos irmãos, não cabe a mim, né? Mas eu fico pensando quantas vezes, por exemplo, o pastor Toninho, nos 15 anos de ministério dele, ele sofreu com isso. Então, o pastor Pacheco, nos 30 anos de ministério, sofreu com isso. De um líder que foi dado pelo Senhor, de um líder que foi otorgado pelo Senhor autoridade, na hora que ele vai usar a autoridade, o poder que Deus deu para ele, a sabedoria que Deus deu para ele, para intervir na vida do irmão, para beneficiar a vida do irmão espiritualmente, essa autoridade ela é desmerecida. Paulo aqui ele já chega e fala, não, eu tenho autoridade dada por Deus para intervir nesse problema. E realmente ele tinha. Realmente ele recebeu do Senhor autoridade para isso, para ser chamado apóstolo. Realmente ele, sendo alguém do Senhor e designado para o trabalho que ele fazia, ele tinha autoridade aqui, então, para tratar esse problema dos Gálatas. Entende isso? Entende? Por isso que ele chega e afirma. Ele poderia ter afirmado nas outras cartas? Poderia. Ele fala lá, chamado apóstolo, servo de Deus, ele fala isso também. Mas aqui ele enfatiza.
apóstolo de Cristo. E com essa autoridade de apóstolo, então, ele vai intervir ali naquela região. No verso 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Outra coisa interessante aí que também tem relação com a igreja do Senhor hoje, e que Paulo já fazia assim lá antigamente, a vida em comunidade, o trabalho em conjunto. Paulo está aqui dizendo que tem mais pessoas com ele que também partilhavam do mesmo pensamento dele. Então Paulo não estava sozinho. Dificilmente você vê algum relato do apóstolo Paulo trabalhando sozinho. Eu tentei, pode até aparecer, mas eu tentei pensar em algumas situações ou então algumas ocasiões que a gente pudesse ter visto o apóstolo Paulo sozinho. Eu não consegui me lembrar. Toda vez Paulo ele tinha consigo outras pessoas que o ajudavam no trabalho ministerial. Eu não estou lembrando agora de uma ocasião que Paulo falou, esse trabalho eu fiz sozinho. Se os irmãos lembram, me ajudem aí, eu não lembro. Tentei lembrar, não consegui lembrar. Então tinham mais irmãos junto com Paulo ali. E com certeza partilhavam do mesmo pensamento. Sabiam das mesmas dificuldades, tinham o mesmo projeto de trabalho. Né? Mas será que ele não estava seguindo esse modelo de trabalho conforme Cristo fez? Exatamente. A gente pode pensar. Pode pensar nesse quesito. Gente, os pernilongos aqui estão... Né? Tá difícil aqui na frente, cheio de pernilongo aqui. Então, irmãos, nós como crentes também, nós aí não temos essa polivalência de encaminhar um trabalho individual. Nós não temos. Primeiro que a falha que eu tenho é suprida na qualidade dos outros irmãos. Então, para o trabalho do Senhor se complementar e ser o melhor possível, individualmente é muito difícil. É muito difícil. Né? A gente vê trabalhos aí indo empurrados na força de uma pessoa só, que não seguem, não prosperam. Então Paulo ele tinha consigo ali irmãos. E aí a gente volta lá alguns domingos atrás, que nós falamos sobre o serviço, quando o pastor pediu para que eu e o Veiga trouxéssemos as pregações, ele nos pediu para falar sobre o serviço cristão. E uma das características é a prontidão de todos os irmãos servirem juntos no serviço. Por isso por isso que nós somos colocados em comunidade cristã. Por isso que nós somos colocados dentro da igreja local. Para nós servirmos juntos. Paulo tem ali alguns com ele. Né? Isso aí a gente vê também a importância, né, de ter pessoas que caminham em unidade, que têm o mesmo pensamento, que veem a obra de Deus com o mesmo intuito e auxiliam. Exatamente. Porque Paulo tinha as pessoas que o auxiliavam. Tinha. Interessante a fala da Dona Marília, e aí ela falou que tem o mesmo pensamento segundo a obra de... Porque eu penso diferente do Dudu. Eu penso bem diferente do Wellington. Mas o que nos une é aquele evangelho, a gente vai chegar daqui a pouco, aquele evangelho único. Naquele evangelho único nós temos que ser unidos. Eu não posso pensar uma coisa do evangelho e a Dona Delma pensar outra coisa totalmente oposta do evangelho. Não combina. Né? Então temos sim ali esse mesmo pensamento. Deixa eu cuidar com a hora ali, que já foi meia hora, né? Paulo se referiu a todos os irmãos que estão comigo para mostrar que dificilmente ele estava sozinho nas opiniões que expressou em sua carta. Né? Dificilmente. As expressões às igrejas da Galácia indicam que essa carta era para ser lida em diversas congregações, como nós já vimos ali, para quem foi escrita a carta. No verso 3, irmãos, Paulo fala que a graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo tendo ali, né, um negócio para ser resolvido, uma coisa bastante grave, Paulo ainda deseja realmente isso para os irmãos. Isso é uma saudação, a gente vai ver ali, é uma saudação ali tradicional hebraica. Eles se saudavam assim. Tanto é que ele começa a carta assim,
E lá no capítulo 6, no verso 18, ele termina também falando da graça. Ele começa e termina a carta desejando graça e paz aos queridos irmãos. Que a graça do nosso, o verso 18 do capítulo 6, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Realmente a gente pensar uma saudação, todo mundo falava isso, mas realmente Paulo desejava isso para a igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça sobre eles. Realmente era um desejo do apóstolo Paulo. Né? Não era só uma saudação por saudar. Né? A gente passa na rua, encontra o Jefferson, vai estar naquele dia que nada deu certo, nada, sabe, tudo bagunçado. Aí eu encontro o Jefferson na rua, ele chama: ô Nil, tudo bem? Ô irmão, tudo ótimo! Tudo ótimo. Não, é uma saudação comum. Quando, na verdade, o meu coração está dizendo: não está tudo bem. Entende isso? Paulo realmente desejava isso aqui para a igreja, para aquelas igrejas. Paulo realmente desejava que a graça do Senhor superabundasse naquela igreja. Realmente desejava que a paz reinasse naquela região. Exatamente. Se Paulo viu aqui uma dificuldade, eu fundei a igreja, já tem gente lá, então, eles estão com dificuldade? Não, ele fala, tem outros versos aqui no texto, a gente vai chegar neles mais para frente, que Paulo fala que ele estava indignado. Paulo fala em um determinado ponto da carta que ele queria estar lá para alterar o tom da voz dele para os irmãos entenderem como ele estava se sentindo. Então, realmente, é um sentimento de Paulo. Né? E tem que ter um sentimento nosso também com relação à nossa comunidade. A gente chega aqui, alguns irmãos têm o costume de desejar graça e paz para a igreja. O Almir sempre vem e fala isso, né? Começa, irmãos, graça e paz, o pastor Toninho faz isso. Que realmente, quando a gente fale isso, não seja só uma saudação tradicional nossa. A gente usa pouco isso como os batistas, né? Outras denominações fazem como costume, né? Nós fazemos pouco isso. Mas que realmente seja do nosso coração, que no nosso meio haja o quê? Superabundância de graça do nosso Senhor Jesus Cristo e paz entre nós. Que seja o desejo do nosso coração realmente esse. E Paulo deseja aqui, realmente é do coração do apóstolo Paulo, que isso aconteça naquela região. Verso 4, irmãos, diz aí: o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus em nosso Pai. Ele começa então aí, junto com a ressurreição e a morte redentora de Cristo, ele coloca essa ressurreição e essa morte redentora como parte essencial, como coração da mensagem do Evangelho. Ele coloca, né, que a morte do Senhor e a sua ressurreição é parte fundamental do Evangelho. 1 Coríntios 15, vamos abrir lá? O irmão que achar pode ler para a gente, verso 1 até o verso 4. Irmãos, lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, e Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, qual que é aí o cerne do Evangelho que Paulo tem enfatizado aqui e é aquilo que aqueles irmãos tinham que entender? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala, isso que eu recebi. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês que é o centro do Evangelho. É isso que vocês têm que ocupar a mente. Com isso, e ele coloca essa questão, e a gente entende que também, pelo menos eu imagino que nós entendamos que esse é o centro do Evangelho, né? A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos limpa do pecado, e a gente tem que ter claro isso na nossa mente. Paulo enfatizou tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo no início de Gálatas, para começar a frustrar a mensagem
que eles tinham ouvido recentemente, a qual afirmava que a salvação vinha pela prática da lei. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ele vem e tenta desmontar aquilo que estava, como o Dudu falou, né, que estava tendo aquela tentativa de uma poluição do Evangelho. Então, Paulo vem, quando ele inicia a carta aqui, ele já inicia antes da repreensão, ele já inicia relembrando qual é o centro do Evangelho: a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o centro. E através disso, sim, a salvação da alma. Né? Vindo aí contrário àquilo que estava sendo, tentando aí penetrar ali naquela região. Interessante que Paulo ele faz isso também em outra ocasião que eu falei semanas passadas, lembra? No início do trabalho dele, ele chega na cidade, está tendo o que na cidade? O que está tendo lá na cidade? Ele chega lá e o povo lá está sendo ensinado na sinagoga, lembra disso? Sobre a lei. E aí quem está lá caiu na bobagem, né, de falar, dá uma palavra de conforto para esse povo aqui. O que Paulo faz? Em cima daquilo que eles estavam ensinando sobre a lei, Paulo vem e fala da graça. Logo em seguida, quem estava com a palavra terminou de falar, deu a palavra para Paulo, Paulo não titubeou e falou da graça. Desconfigurou, desmontou aquilo que estava sendo ensinado erradamente. E ele faz de novo aqui, no início da carta, para depois ele falar, então, o que estava acontecendo e dar a repreensão dele. Olha que visão, né, de Paulo sobre o Evangelho. Olha, é incrível, né? A visão de Paulo sobre o Evangelho. Irmãos, então o que Deus espera de sua igreja, vendo aqui esses primeiros 4 versos aqui? Podemos identificar o primeiro ponto, quero falar sobre 3. Primeiro ponto que Deus espera de sua igreja. E o primeiro é que ela saiba qual é o verdadeiro Evangelho. Se bem que Paulo fala que não tem outro, né? Aquele que estava ensinando para eles, que estavam tentando poluir aquele que já era de Cristo. E que não se distraia com outro tipo de ensinamento. Né? Que a igreja ela saiba qual é o Evangelho. Que ela não se distraia com outro tipo de ensinamento. O que eu quero dizer com isso? A lei fazia parte da tradição. Não fazia ali? Fazia parte da tradição. A gente fala, mas tem coisas ali da religião hebraica. Eu sei que tem. Coisas fortes e graves aconteciam. Eu sei que tem. Trazendo para nós hoje. Quantas vezes nós temos apagado o Evangelho de Cristo por conta de um tradicionalismo à toa? Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que não tem que ter, mas por conta de funcionamento de coisas que... Né? Eu já comentei com os irmãos aqui, com liberdade, porque a pessoa me deu essa liberdade, eu ia trazer eu estava falando sobre culto uns anos atrás, sobre de volta à essência do culto, não sei se os irmãos lembram, uns anos atrás. E eu estava conversando com a irmã que é amiga nossa, né, mais amiga lá do pessoal da casa da Jéssica do que nossa particular, e ela teve que se mudar de uma cidade, de Cotia para outra cidade, foi frequentar a igreja daquela cidade. E ela contando muito triste. Ela chegou na igreja, um calor terrível, e ela estava com uma blusa normal, uma blusa normal. E aí a liderança da igreja chamou ela num canto, fizeram uma comissão, falou que ela não poderia entrar na igreja com a blusa daquele jeito, que a blusa dela teria que vir cobrindo o ombro. Tudo bem, é regra da igreja, mas isso descredencia o Evangelho de Cristo? Isso que ela estava visitando. Né? Outras coisas, né? Eu não tenho comunhão com a igreja do lado de lá, porque a igreja do lado de lá, em vez de usar o piano, toca no piano elétrico. Poxa, será que isso desconfigura o Evangelho de Cristo? A gente é agraciado por Deus e temos aí um instrumento aí, um piano, quem toca piano sabe que é melhor realmente piano do que o tecladinho, mas e daí? E daí?
O Evangelho de Cristo deixou de ser pregado. Claro, se tem alguma coisa errada aqui teologicamente com aquela prática, lógico que a gente vai ser contra. Eu não posso lá, não podem participar comigo aqui aquela igreja, porque ligam o violão na caixa elétrica. Nós já ouvimos isso. Chegamos para tocar numa igreja, com o nosso violão elétrico, com a nossa caixa na mão, mandaram a gente guardar. Guarda o violão, mas como é que vai escutar o violão se não ligar na caixa? Era um programa de jovem. Exatamente! Mas menos de um ano depois estavam tocando culto na igreja. Exatamente! Pediram lá, não pediram perdão pra gente, ficou tudo por isso mesmo. Irmãos, é isso que eu estou dizendo. Paulo está falando uma coisa da lei, que era uma coisa mais abrangente, uma coisa... Eu sei disso. Mas eu estou dizendo que nós também temos nos distraído com ensinamentos que tiram o foco do real ensinamento do Evangelho. A gente tem se preocupado em pedir para colocar uma calça social e não temos falado de Cristo. Então a pessoa ela pode vir de calça social, pode vir de gravata, não pode vir sem esses apetrechos, mas ela pode vir para a igreja sem Cristo. Entende isso? Isso é correto com o Evangelho? Não. Mas você usa calça social e camisa. Eu gosto. Qual o problema? Eu gosto. Me sinto bem. Eu nunca vi o João, por exemplo, de todo assim, de gravata. Nunca vi. Está aqui há 30 anos. Qual que é o problema, irmãos? Tá. É uma regra da igreja, você vir aqui na frente. Isso é regra em qualquer lugar. Se você vai se apresentar em público, você tem que vir dignamente vestido, né? O pastor falou isso ontem, né? No estúdio de como montar um esboço, né? Vai falar em público, você tem que estar bem amparado, bem vestido, bem arrumadinho, né? Tá certo que aqui não ajuda muito, né, a aparência, mas você tem que oferecer o seu melhor para o Senhor. Se o seu melhor para o Senhor é você colocar a sua gravata, a sua roupa mais bonita, que faça isso. Mas não que isso vai te descredenciar do Evangelho. Vai deixar de ser salvo porque eu não uso uma manga até aqui. Vou deixar de ser salvo, irmãos, porque, e tem lugares que acontece isso, que eu não posso dobrar minha manga da camisa. É interessante que ele fala ali, você colocou até mesmo o verdadeiro evangelho, mas Paulo ele fala que aquele é o único evangelho que tem, né? É o único. E falando sobre essa questão da cultura, a gente trazendo para o dia de hoje, a gente não tem toda aquela cultura do judaísmo, porque nós não somos judeus, então a gente já se desprendemos disso. Mas ainda trazemos várias coisas, né? Exatamente. Como você falou. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é em relação a tentar desprender de coisas que são princípios bíblicos, falando que a gente, eu não prendo a cultura qualquer, então eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa me tá bom, vamos fazer tudo que der para fazer, a gente vai fazer. E Paulo, até em Gálatas mesmo, aqui no versículo 11, ele fala uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, para a gente não cair nesse erro. Ele fala assim, irmãos, quero que você saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aí o 12 ele fala, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, aqui ele fala o seguinte, olha, a Bíblia está para a gente aqui. A gente tem que fazer o quê? Buscar a revelação de Deus na Bíblia. Exatamente. Porque é aqui que a gente vai achar até mesmo esse verdadeiro evangelho. Está aqui. Não vai chegar, eu não vou chegar para você e vou falar uma coisa que eu acho certo, ou não, esse aqui agora eu acho que esse aqui é o que Deus vai te fazer. Se tiver errado, desacordo com a Bíblia, é só desconsiderar, porque está totalmente errado. Não é origem humana, né? Exatamente. A gente tem que buscar a revelação de Deus. Irmãos, eu tenho que tomar bastante cuidado, como eu exponho aqui também a indignação com algumas coisas. Não estou dizendo que as regras e as tradições elas têm que ser abolidas da igreja. Não estou dizendo isso. Eu sou um defensor de regras e tradições. Quem já conversou comigo sabe disso. Eu sou meio quadrado. Né? O que eu estou dizendo é essas coisas tomarem o lugar principal do ensinamento, o lugar de Cristo. Nós temos regras aqui também. Você vai vir tocar aqui, as moças, elas têm que vir em caçaia, têm que vir amparadas, têm que vir vestidas. Os homens, a gente não vai vir dirigir o culto de shorts. Não vai fazer isso aqui. Quando isso acontecer, o Eliezer vem dirigir o culto aqui com a camiseta aqui, com aquela fotinha da maconha. Já viu? Que não tem umas, né, que tem assim a foto assim. Não vai, né, amigo? Não vai. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dessas coisas tomarem o lugar do ensinamento principal, que é Cristo. Nós temos regras até porque nós somos muitos e precisa de organização. Agora, quando essa organização, essas regras tomam o lugar do Evangelho, em vez de eu quero que o Eliezer sirva,
chegou na igreja, servir, vai servir. Antes de eu apresentar Cristo para ele, ele falou, Eliezer, tá bom, mas tem que vir com a camiseta, com a camisa fechada, tem que colocar a gravata, tem que colocar um tênis, sapato preto, com a meia marrom. Aí você pode dirigir um culto. Para ele dirigir o culto, ele precisa ser salvo. Tem que aprender a reger, Eliezer. Se ele não sabe reger, ele não pode dirigir o culto? Quem disse que não? Do dirigir o culto, ontem sem reger. Dos homens. Ele vai. Se aprender a reger é ótimo, ajuda bastante. Quem está tocando aqui sabe, né? Ajuda bastante, guia a igreja. Se ele saber, se ele vai desenvolver e vai fazer isso para ser melhor para o Senhor, vai lá e aprenda a reger. Nil, eu não consigo, cara, eu não tenho ritmo, mas eu sei aqui segurar aqui e cantar. Quanto tempo o Marco dirige o culto aqui de quarta-feira sem com a mão aqui? Né? Então, são coisas que ajudam e podem ser feitas, mas elas não podem tomar o lugar do ensinamento principal, que é o que é de Cristo. Isso também a gente tem que falar sobre. Hoje a gente tem muitos evangelhos sendo pregados por aí, na televisão, na internet, né? E a gente sabe que muitos irmãos assistem muitos pregadores, que não é da nossa mesma linha, né? E muitos que nem não pregam o verdadeiro evangelho também. Então, eu acho que os irmãos têm que pensar sobre isso, né? Não é porque eu gosto de ouvir fulano de tal que é o certo. A pessoa tem que vir para a palavra de Deus, ler a palavra, porque muita gente não lê a Bíblia, só escuta. Escuta o fulano de tal, que é boa a mensagem dele. Aí a pessoa vai lá e escuta. Mas ela não vê na Bíblia, ela não olha, ela não vê se o fulano de tal está falando realmente o texto da Bíblia. Se o fulano de tal está usando o texto dentro daquele contexto e outras coisas. Então, não é porque eu gosto do pregador X, que eu não tenho tempo de ler, então hoje em dia tem o áudio, eu só vou ouvir devocional, ouvir. É bom? É bom. Mas a gente tem que vir, a palavra de Deus diz isso. Examinar as escrituras. A gente tem que examinar a palavra de Deus. Não adianta só ouvir qualquer pregador. Mas eu não gosto de ouvir o pastor Antônio, que eu já ouvi domingo, então eu vou ouvir outro. Eu não gosto de ouvir a mensagem do Nil, então eu vou ouvir outro. Então, é isso que Paulo está chamando a atenção aqui, porque eles estavam dando ouvidos a coisas que estavam fora do verdadeiro evangelho que Cristo tinha pregado. E eles só descobririam isso se tivessem... Se eles olhassem, pesquisassem lá nos pergaminhos deles, né? O que é que Cristo tinha Lembrasse daquilo que foi ensinado. Muito bem, irmão, deixa eu falar. E é interessante, né, que no 8 e no 9 ele pega bem pesado, né? Então, qualquer outro que falar diferente do que eu disse, na minha tradução, seja maldito. Na minha fala anátema, amaldiçoado. A gente vai chegar lá. E ainda ele fala assim, né, ainda dá até para um divisor até para outras denominações, né? Por exemplo, o espírita, né? Que ele fala, ainda que um anjo descesse e falasse outra coisa, é maldito. 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 Exatamente. Convicção do apóstolo Paulo. Verso 5, ele direciona a glória, então, disso para Deus. Não é? A glória desse evangelho, toda essa obra aí, é glória a Deus, a quem seja a glória para sempre. Amém. É de Deus essa glória. E aí, quanto a uma questão fundamental, às vezes antagônicas do evangelho, salvação pela graça com salvação pelas obras. E aí a gente pode ver que tem de receber a glória que é de Cristo, né? Quando a gente pensa seja a glória com relação à salvação, a salvação pelas obras, ela fornece base para a pessoa se gloriar. Então, se ele cumpre toda a lei lá, se ele faz tudo que a lei manda ali, então ele é salvo por aquilo que ele fez, que ele cumpriu, glória dele. Efésios 2, 9 fala de quem? Fala o quê? Quem sabe Efésios 2, 8, 9 de cor? Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Enquanto o reconhecimento da imerecida graça de Deus motiva o cristão a dar somente a Deus a glória para sempre e sempre. Quando eu reconheço que eu sou salvo pela graça, não pelo aquilo que eu fiz, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Irmãos, mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo que o fez enxergar o evangelho dessa forma? O que aconteceu com esse homem? Porque a gente entende aí no andar da vida do apóstolo Paulo que ele era alguém que era defensor da lei. E agora ele vem
e tenta desconfigurar o poder da lei sobre a salvação. O que aconteceu com esse homem? Ele era alguém que, pela lei, arrastava os cristãos nas ruas. Alguém que, pela lei, pedia permissão para os líderes para matar os cristãos. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse homem, gente? Exatamente. Este homem teve um encontro com o Senhor. Atos 9, vamos abrir lá? E aí eu quero fazer uma leitura rápida com os irmãos. Eu vou ler um verso, os irmãos vão ler outro. Nós vamos ler até o verso 31, rapidamente, tá bom? Eu vou ler um verso, os irmãos podem ler outro aí, rapidamente, para a gente não se alongar muito aqui. Atos 9, do 1 ao 31. E olha só que encontro esse homem teve com o Senhor. E interessante, eu quero que nos leia aí pensando nisso, em que circunstâncias esse encontro se deu. Que Paulo estava indo fazer uma coisa. Então preste atenção em que circunstâncias esse encontro com o Senhor que Paulo teve. Saulo respira, já começa mostrando o sentimento de Paulo aqui de novo, né? Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E a gente tem poder, todos os principais sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Isso, vou fazer uma vírgula aqui. Primeiro aqui, a primeira coisa que aparece no texto aqui desse encontro é que Saulo ele respirava matar os crentes. Você percebeu isso? Ele estava com sangue no olho, ele estava, né? Aqui falei, ele respirava a morte dos crentes. Respirava, ao ponto dele pedir permissão para matar os crentes. E não era pega lá o líder lá, não, era homem e mulher, quem ele achasse que proclamasse o evangelho e pedir permissão para matar. E foi dada. A permissão foi dada. E ele estava indo fazer isso quando ele teve ali um encontro com o Senhor. E Deus, irmãos, ali, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia quem Paulo era, que Paulo ia fazer, ele se encontrou, ele pediu falou da perseguição, Paulo teve ali uma conversa com ele, ao ponto de cegar os olhos dele, e aí o milagre é completo. O milagre é completo, ele ficou cego ali, foi chamado um discípulo por Deus, por Jesus Cristo, uma visão,
a mesma visão Paulo teve, os dois se encontraram, milagre completo, completo, e todos sabiam quem Paulo era, ao ponto desse discípulo falar: Senhor, mas esse aí não é aquele lá que arrasta os cristãos em praça pública, que mata, que persegue, não é esse? Qual a resposta que ele teve? Esse mesmo. Mas esse aí vai ser vaso de minha mão. Eu vou usar este aí. Irmãos, se na obra do Senhor Jesus Cristo deu espaço para alguém que tinha essa característica, será que não tem espaço para você? Será? Eu acho que tem, né? Vamos continuar a leitura? Eliezer, continua para a gente aí, por gentileza. 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você quer ler tudo direto? Não, vamos do jeito que a gente está fazendo. 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caiu nos olhos como que umas escamas, que pegou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aqui me faz lembrar bastante da mulher samaritana, né? Quanto tempo demorou para ela sair e testemunhar de Cristo? Mesmo não é. Quando Paulo recobrou a visão aqui, quanto tempo demorou para ele cumprir a ordenança do Senhor do batismo? Imediato também. Imediato também. E a gente fica aí lutando, fica sentindo, fica, né? Relutando. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. 20. Logo começou a pregar a Jesus nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiro aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Vou parar aqui até o 31, mas aqui já é suficiente para a gente. Que transformação imediata! Imediata! Paulo, depois ali que recobrou a visão, que se alimentou, ele foi já fazer o que era ordenado para ele fazer. Ele já começou ali mesmo a pregar. Exatamente. Já começou ali mesmo, ele estava ali com a permissão para matar os crentes ali, e o pessoal já sabia que ele ia fazer, e daqui a pouco o homem que veio matar começou a falar de Jesus, começou a falar da salvação pela graça, de um dia para o outro. Então o povo ficou, né? Eu vou morrer, eu vou ser agraciado. Imagina que confusão, irmãos. Eu estou aqui, fiquei sabendo que Saulo ia vir para cá, juntei a minha mala, coloquei no meu carro, estava indo longe para não ser morto. De repente esse cara que veio me matar agora começa a falar da graça. Que coisa, irmãos, que milagre. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. E a gente pode falar isso da nossa vida. Nós somos milagres com relação ao encontro que nós temos com Cristo. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Você é salvo pela graça de Cristo. Você teve um encontro com Ele. E o mais importante aí, você não provocou esse encontro. Você não provocou esse encontro. Paulo não estava indo encontrar Cristo. Saulo aqui ainda, né? Ele estava indo destruir os cristãos. O bom encontro, irmãos, é provocado pelo Senhor. O Senhor provocou esse encontro com ele. E isso faz com que nós ainda demos maior glória a Deus, que a glória seja realmente voltada ao Senhor. Nós, irmãos, não provocamos o encontro com o Senhor, Ele é que nos encontrou, Ele é que nos achou.
Então, mas o que Deus espera de sua igreja? E aí a gente enxerga aí o nosso segundo ponto. A partir do nosso encontro com Deus, Ele espera que nossa mente seja transformada, ao ponto de nossos caminhos sejam convertidos, nossos princípios refeitos e nossos objetivos reprogramados. Mudança completa. Teve um encontro com o Senhor? Você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo? Amém? Jesus Cristo te encontrou, te tirou das trevas? Então agora você tem que ser reprogramado, que é o pessoal da computação aí. Você vai reprogramado, irmãos. Seu caminho já não é mais o mesmo. Seu caminho não é mais o mesmo. A sua mente tem que ser transformada, tem que pensar diferente agora. O seu caminho ele é convertido, você estava indo para cá, você está indo para lá agora. Os seus princípios refeitos. Porque o que habitava em nós eram princípios mundanos. A partir daquele encontro, então, aqueles princípios não servem mais. Tem que ser refeito. Qual que é o seu objetivo de vida? Tem que reprogramar. Porque agora Cristo é o seu objetivo. Com Ele que você anda. Aconteceu isso com Paulo, por isso que a visão do evangelho dele virou ao contrário. Virou ao contrário. Isso foi quando? Imediatamente. A gente pode entender, talvez você é salvo aí há tantos anos, né? Eu sou salvo aí desde 97, final de 97, 98, mês de 98. E aí a gente ainda se dá o desfrute de viver uma vida com princípios de não salvos. E olha que eu nem lembro como era a minha vida antes de ser salvo. Talvez eu tenha adquirido princípios e atos de um perdido sendo salvo. Que terrível isso. Eu fui salvo com 11 para 12 anos. Mas é aquilo que eu aprendi que é do mundo. Poxa, meu objetivo aí deu uma atrasada, né? Irmãos, você teve encontro com o Senhor, você é nova criatura, como a palavra de Deus diz. Você pensa diferente, você age diferente, você faz diferente, seu objetivo é outro, você não se mistura. A Bíblia fala que a gente não se mistura. Então a gente tem que viver dessa forma. A gente tem que viver dessa forma. E é isso que Deus espera de sua igreja. A partir daquele encontro que nós tivemos com o Senhor, virou. Não sou mais eu quem vive em mim, agora é Cristo. Isso aconteceu com Paulo naquele encontro. E sendo assim que a gente deve seguir. Assim que deve seguir. A gente fala muito sobre a questão do mundo, né? sobre o crente trazer coisas do mundo, de pecados, né? De coisas assim terríveis. Mas sabe uma coisa que o crente traz do mundo, que é uma coisa totalmente mundana e a gente faz, e não todos, né? Mas boa parte dos crentes fazem e acha que é fraqueza dele? Também é, né? Mas é que o mundo faz. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma pessoa não crente, casado com a minha esposa lá, e de repente tá muito difícil lá com a Jéssica, sabe? Ela ronca de noite, ela não sei o quê, ela não me põe a comida no prato, não sei o quê. Vou desistir, desanimei, vou desistir, vou sair desse casamento. Para o mundo é normal fazer isso. E para o crente é normal sair da igreja. Estou desanimado. Acordar cedo. Você viu a chuva que deu essa madrugada? Vou sair daquela igreja. Ninguém vem me buscar em casa. E o que eu faço? Normal. Uma coisa que o mundo faz, que é inconstância com as coisas, nós como crente trazemos para dentro da igreja. Quando Paulo fala, a partir do nosso encontro com o Senhor, muda. Você não pensa igual, você não faz igual, o seu objetivo é outro. Isso que Deus espera da sua igreja. Irmãos, pense nisso. Teve um dia que eu acordei lá com a Jéssica lá e foi no Natal. No Natal, a gente tinha combinado de estar aqui, domingo de manhã. Só que a gente tinha passado lá, Natal Ano Novo, não me lembro qual que era a situação. A gente tinha combinado de vir para cá. Ela acordou e falou, não vou não. Eu olhei para a cara dela e falei, vai sim. Ela olhou assustada para mim, falou, você vai levando. Eu falei, bem assim, irmãos.
Você vai levantar, eu vou dar banho nas crianças e todos nós vamos, porque nós falamos que iríamos. Já vai ter pouca gente lá e sem nós ainda, que nós nos comprometemos. Vamos. Pensa nisso todo domingo de manhã quando você vai levantar para vir para a igreja. Pensa nisso. Ah, não vou não. Sabe onde eu faço isso? Quando eu não quero ir trabalhar. Aí eu faço. Eu ligo lá e falo, bom no meu dia que eu não vou. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Bom no meu dia que eu não vou. Deus não aceita falta abonada. Deus não tem TRE para você tirar. Trabalhei na eleição, Senhor, não vou no culto. Domingo que vem, vou tirar o meu TRE. Pensa nisso, irmãos, nossa mente tem que ser mudada. Porque nós tivemos um encontro com o Senhor. Sumiu aqui, eu vou olhar para lá, tá? Se eu apertar OK, volta? Tá, eu vou olhar para lá, tá bom? Não voltou. Não voltou. Muito bem. E aí Paulo, irmãos, para a gente encerrar essa parte rapidinho, ele passa então a repreender. Ele traz uma repreensão para aquela turma. No verso... Opa! Agora travou tudo, Felipe. Travou tudo. Muito bem, vou seguir aqui. Eu tenho aqui impresso. Depois, na hora que aparecer, ele vai... Foi? Lá. No verso 6, no verso 7, então, ele começa então a repreensão daqueles irmãos. E ele diz assim: admiro-me que de tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que ele fala aí, hein? Começa a repreender o povo. Não teve massagem aqui, não teve elogio aqui para aquele, como é costume das cartas de Paulo. Ele já vem e repreende. No versículo... Está ali, eu não coloquei, né? No versículo 6 e 7, né? A gente pode ver no versículo 6 que ele é duro. Paulo se admira da atitude dos Gálatas de abandonar o evangelho da graça. Rejeitar a mensagem do evangelho é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. O mesmo. E Paulo se admira disso, de que eles não estarem fazendo isso. Depois que Paulo deixou a Galácia, os Gálatas passaram a dar ouvidos e seguir outro evangelho que parecia ser melhor, mas que na realidade não era o verdadeiro evangelho, colocando coisas ali dentro do evangelho de Cristo que não tinha cabimento. E Paulo ele vem e tenta repreender isso aí, alertar o povo sobre isso. E que Deus espera dessa igreja então? E aí o nosso terceiro e último ponto. Podemos identificar o terceiro ponto aí? Deus espera que a sua igreja entenda e reaja com a certeza de que o evangelho de Cristo é totalmente suficiente. Eu lembro da conferência que eu fui com o Veiga que falava sobre isso, né? Lembra? Lá em 2018, eu acho que a gente foi. Suficiência do evangelho. O evangelho de Cristo é totalmente suficiente. Não precisa você colocar nada nele, não precisa você injetar nada nele. E Deus espera que você reaja e tenha certeza disso como igreja. O evangelho de Cristo ele é suficiente. Suficiente. Deus não, pode parecer uma parte egoísta do Senhor, né? Mas ele não precisa de ajuda de você para nada com relação ao evangelho. Você, não é o evangelho que te serve, é o contrário. Você é quem serve o evangelho. Então ele é suficiente. Paulo aí ele pontua que então que esse evangelho ele é único. No verso 8 e 9. Porém, ainda que alguém... Faltou uma palavra ali, né? É o verso lá, vamos ler lá direto lá da Bíblia? Faltou uma palavra ali no verso 8 e verso 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado, anátema.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado, ele reforça. Então, olha que coisa grave aqui, né? Que a gente pode cair nesse erro de achar que o evangelho de Cristo não é suficiente, ficar criando coisas em cima do evangelho e ser amaldiçoado pelo Senhor. Grave isso. Ninguém tem o direito, irmãos, de adulterar o evangelho aqueles que ousarem fazer isso serão amaldiçoados. O evangelho de Cristo, ele é totalmente suficiente. A igreja do Senhor tem que ter consciência disso. E para a gente concluir, qual o papel que a igreja deve desempenhar segundo a palavra de Deus? Para usar o título e subtítulo ali que o pastor colocou. Primeira coisa, a igreja deve ser um mecanismo de propagação e ensino do verdadeiro evangelho. A igreja deve ser um mecanismo de propagação e ensino do verdadeiro evangelho. Isso Deus espera da igreja. Segunda coisa, a igreja tem o dever de se manter ligada ao Senhor em seus caminhos, princípios, objetivos e mente. Isso que Deus espera da igreja. A igreja tem o dever de se manter ligada ao Senhor em seus caminhos, princípios, objetivos e mente. E por último, a igreja tem o papel de declarar que Cristo e sua obra são suficientes. Se a gente pensa em tudo isso, não tem como a gente deixar de glorificar o Senhor. Se a gente entende tudo isso, não tem como a gente deixar de estar frequente nos cultos, de fazer o que a palavra de Deus manda, de orar, de ler nossa Bíblia, de fazer aquelas práticas que estão dispostas também na palavra de Deus. Amém, irmãos? Terminei em cima, né? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar e o Eliezer pode voltar. Jefferson, por gentileza. Maravilhoso Deus, Pai querido, te dou graça, Pai, por essa palavra vinda do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse evangelho perfeito que chega até nós. Esse evangelho único e suficiente para cada um aqui. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, obrigado pela vida do Nil que trouxe a palavra. Que o Senhor possa nos encorajar e nos fortalecer a cada dia. Que essas palavras seja viva em nosso dia a dia, em nossa mente, em nosso coração, e possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena, de bom coração e por agradecimento pela misericórdia do Senhor que nos alcançou. Abençoa, Pai, esse restante do culto, que tudo seja para a tua honra e glória, no nome santo de Jesus. Amém.